Olá, meu nome é Mário, faço parte do grupo de oração Novo Pentecostes, aqui na Arquidiocese de Aracaju, estado de Sergipe. E nesses últimos 2 anos, eu sou o coordenador estadual do Ministério de Fé e Política. Hoje estou aqui para partilhar com vocês um pouco da minha história, testemunhar o que o Senhor já realizou na minha vida. E para começar, eu quero que vocês cantem um pouquinho, ouçam um pouquinho desse cântico aqui de Valmir Alencar, dessa música de Valmir Alencar, que fala sobre o cântico, que o nome é até o Cântico de Maria. A minha alma engrandece E glorifica ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. meu Salvador, Meu Salvador, meu Salvador. E comecei com essa canção porque ela fala da grande gratidão que eu tenho ao Senhor por tanta coisa que Ele realizou em minha vida. E justamente essa passagem aqui no livro de Lucas, né? Evangelho de São Lucas, capítulo 1, né? E o que fica mais forte para mim aqui é o versículo 49, quando fala: porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Repetindo: porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Esse versículo fica muito forte, porque eu olho para trás, eu olho para a minha história e começo a perceber quanta coisa o Senhor já fez na minha vida. Eu me lembro que quando eu era criança, começando a ter entendimento das coisas, minha mãe sempre me levava nas missas. E na paróquia São João Batista, no Conjunto João Alves, aqui na cidade onde eu ainda moro, Nossa Senhora do Socorro, vizinho Aracaju. Nessa paróquia eu ia com minha mãe e uma freira, ela começou a olhar para mim e chegava perto da minha mãe e perguntou discretamente por que ele é tão magrinho. E minha mãe falou do jeito dela, mas falou a verdade, falou que as coisas em casa não eram fáceis, que de fato faltava alimento. E essa freira, ela começou toda semana, quando minha mãe ia na missa, essa freira ia lá discretamente, ficava ao lado de minha mãe, pegava a mão da minha mãe, colocava um dinheiro dentro e fechava a mão de novo da minha mãe, para que ninguém visse, era bem discreto. E ela dizia baixinho no ouvido da minha mãe: é para você comprar leite para esse menino, farinha láctea, compre comida para esse menino. E minha mãe agradecia e voltava para casa. Só que minha mãe tinha outros filhos. Eu sou o mais novo de 8 filhos, né? De um total de 8 filhos. Então, minha mãe tinha outras crianças. E aquela ajuda não ficava só para mim, era partilhada. Mas foi isso que eu vivi, meus irmãos. Eu vivi a desnutrição infantil, eu vivi a falta de alimento dentro de casa, eu vivi a falta de moradia também. Então, isso basta. Falando isso já dá para vocês terem uma noção, terem um entendimento da minha história, entenderem um pouquinho da minha história. O meu pai era ausente, o meu pai sempre foi alcoólatra, então os 8 filhos que teve com minha mãe, ele não criou. Ele viveu entregue ao alcoolismo, é vivo ainda hoje. Minha mãe, muito desgastada pela vida e pelo sofrimento, faleceu muito cedo. Então foi essa minha história. Com 13 anos de idade eu já perdi minha mãe, mas foi também nos 13 anos que eu já me comprometi com o grupo de oração. Eu conheci o grupo de oração e me comprometi, me firmei no grupo de oração. E no grupo de oração eu fui formado. Aos 14 anos eu tive a minha primeira experiência de batismo no Espírito Santo. E essa vivência de Pentecostes foi direcionando a minha vida, direcionando a minha história.
E eu vivendo naquele lugar também, onde eu vivi, né, já tinha saído daquela paróquia São João Batista, já estava em outra comunidade, mais distante. E ali Deus foi me formando, comunidade pobre, no meio de tanta gente pobre, mas o Senhor foi trabalhando na minha vida, foi me direcionando. O batismo no Espírito Santo foi iluminando a minha mente e conduzindo os meus passos. E eu fui estudando com muita dificuldade na escola pública. Comecei a trabalhar também muito cedo, dos 13 para os 14 anos. De carteira assinada já comecei a trabalhar com 14 anos. E foi difícil, a vida foi muito difícil, mas eu olho para trás e vejo o quanto o Senhor cuidou de mim. O quanto o Senhor cuidou de mim. E Deus me fez crescer interiormente, Deus me fez crescer intelectualmente, mas me fez crescer também materialmente, financeiramente. A minha história hoje, a minha vida hoje não tem nada a ver, não se relaciona em nada com o que eu vivi. Deus fez maravilhas na minha vida, Deus fez coisas grandiosas na minha vida. E sempre quando eu tenho oportunidade de viajar, de ter um lazer diferente com a minha família, eu fico contemplando justamente as maravilhas de Deus, que Deus já realizou em mim, me proporcionando tantas coisas. E por isso eu louvo ao Senhor todos os dias. Hoje eu tenho minha família, eu tenho minha esposa, nós juntos temos 3 filhas, né? Eu tenho 2 filhas e tenho uma enteada também. Então nós temos 3 filhas. E sou muito feliz, sou muito grato ao Senhor. Todos os dias eu agradeço. E o Senhor foi me confiando missão. Primeiro ali no grupo de oração, no Ministério de Música, quando criança. Né? Depois, em uma outra época, de um tempo para cá, eu tenho sido pregador no meu grupo de oração. Faço parte também da equipe arquidiocesana, do Conselho Arquidiocesano aqui da minha Arquidiocese de Aracaju. E também tenho essa participação no Conselho Estadual, sendo coordenador estadual do Ministério de Fé e Política. Não por dignidade, mas por misericórdia, por graça do Senhor. Porque o Senhor Deus, Ele vai nos fazendo crescer, e eu percebo a cada ministério, a cada trabalho, a cada missão que o Senhor me concede, eu percebo o quanto o Senhor ainda quer me fazer crescer. E eu vou me lançando ao Senhor, aprendi a confiar no Senhor, eu aprendi que a minha vida não é nada sem Ele, aprendi que sou dependente do Senhor, e eu vejo o quanto eu tenho crescido na medida que eu vou confiando no Senhor. E eu quero me lançar cada vez mais, eu quero me deixar que o Senhor me conduza cada vez mais, eu quero que o Senhor Deus, Ele vá me transformando cada vez mais. E tem uma música antiga que eu trago na minha história também, que fala assim: o Senhor mexe e remexe no profundo do meu ser. Jesus me transforma por dentro e por fora. O Senhor me faz crescer. Essa música para mim diz muito, porque o Senhor Deus, a experiência do batismo no Espírito Santo, ela começa a trabalhar, começa a mexer dentro de nós, e a gente é mudado não é só na alma, a gente é mudado não é só na mente, mas a gente é mudado num todo. A gente tem uma mudança que acontece primeiro por dentro, mas que se externa. E essas mudanças, às vezes, a gente não consegue perceber de imediato. Mas de vez em quando a gente começa a parar, quando eu começo a parar e olhar para a minha vida e para a minha história, e às vezes eu converso até com a minha esposa, a gente já começa a perceber que o Mário de hoje não é mais o Mário de um ano atrás. A gente começa a perceber que eu já avancei um pouquinho, que eu consegui melhorar um pouquinho. Então Deus vai nos transformando. Por isso eu quero louvar o Senhor, quero glorificar o Senhor por tantas maravilhas que Ele fez na minha vida. A minha alma engrandece, a minha alma ela vibra de alegria, a minha alma ela explode de louvor, de gratidão ao Senhor por tantas maravilhas que Ele realizou em mim. Glorificado seja o Teu nome, Senhor, exaltado seja, Senhor, por tanto que o Senhor já fez e faz na minha vida. E entrego a minha família para que o Senhor continue realizando, que o Pentecostes aconteça de forma perene na minha vida, na minha história. Amém.